Existem vários tópicos essenciais quando se fala em programação. Quando eu iniciei na faculdade, eu aprendi pelo Portugal, ou Visual G, como é mais conhecido, a lógica de programação. Mas foi de uma forma tão superficial que não dava para perceber o quão importante era o tema. Depois disso, eu não dei muito foco para a lógica, só segui o cronograma, progredindo as aulas. A consequência de ignorar a lógica é que eu não consegui evoluir, então eu acabei desistindo por um bom tempo. Quando eu voltei a estudar, eu estava decidido a dominar essa parte tão importante do desenvolvimento, e é graças a isso que hoje eu vou mostrar o primeiro passo para começar a entender a lógica por trás do código. Para começar a aprender melhor e praticar a programação, precisa ter em mente que o C Sharp é uma linguagem tipada. Ele usa diferentes tipos de variáveis para armazenar diferentes tipos de dados. Mas vamos entender melhor como é que funciona isso. Transição. Variáveis são como caixinhas que armazenam alguma informação. Dentre as mais comuns, a gente tem o int, a string, o double, o char e o bool. Vai anotando aí que vale nota. Int são números inteiros, string são sequências de caracteres, double são números decimais, char é um caractere único e bool é verdadeiro ou falso. Tem alguns dados ali em cima, vamos colocar cada um deles nas suas caixinhas. A mãozinha vai começar pelo 10, não, double não. Isso aí, entrou. Como o 10 é um valor inteiro, a gente colocou ele na caixinha dos inteiros, bem tranquilo. Mãozinha, vai lá e pega aquele V. Onde é que tu vai colocar? Não, daria pra colocar na string, mas nesse caso é um char, é um caractere único. Isso, boa. Por que daria pra colocar aquele único caractere na string? Porque a string ela aceita qualquer palavra, qualquer letra, entendeu? Então não faria diferença. Só que aqui, como a gente quer usar especificamente o char, então quando é um caractere único a gente coloca nele. Agora o 10,5, esse daí também vem tranquilo, só colocar no double. O double ele é o que aceita os valores decimais, né? Então vai ser valores quebrados. Qualquer número que precise de vírgula vai ficar nesse double. A palavra ali, o nome Victor, ele vai entrar na string. Como eu falei antes, a string poderia ser só uma letra, mas nesse caso eu estou mostrando a sequência de caracteres mesmo. Então, colocando mais de um caractere junto, vai ser uma string. O último que faltou foi o true, que é o verdadeiro. Aqui poderia ser tanto verdadeiro ou falso, né? Só tem duas opções para booleano. Então, botar ali o true dentro da caixinha do bool e finalizar. Na verdade, existem outras variáveis além dessa, como por exemplo float, decimal, byte... Tá, já entendi. Realmente existem outras variáveis, mas o uso delas é bem específico e não vai ser necessário por enquanto. Transição. Voltando pro Visual Studio, essa é a forma que a gente declara as variáveis no C Sharp. Aqui tem o int, depois a gente coloca um nome para a variável. O nome da variável pode ser qualquer um que a gente quiser. Existe uma convenção em que a primeira letra sempre vai começar como minúsculo, e se for um nome composto, né, se forem duas palavras, a segunda vai começar com maiúsculo. Pode ver que eu apliquei isso em todas as variáveis, o S aqui de sequência começando com minúsculo, o C de caracteres começando com maiúsculo. Essa convenção é chamada de camel case. Eu posso, por exemplo, criar a variável int quantidade de laranjas, em que o Q de quantidade vai começar com a letra Q minúscula, D a gente vai colocar L maiúsculo, e laranjas a gente vai iniciar com um L maiúsculo. Outro caso seria se eu quisesse criar uma string e atribuir como lancheria 1. Eu posso colocar número depois de uma palavra. Então aqui eu coloquei string lancheria 1 igual a McDonald's e string lancheria 2 Burger King. A gente não pode usar acento na hora de declarar uma variável, a gente não pode usar um caractere especial, a gente não pode iniciar por um número e a gente não pode deixar espaço em branco entre os nomes. Se a gente declarar a variável dessa forma, não vai dar erro, ele vai funcionar perfeitamente. Mas ser uma convenção quer dizer que faz parte das boas práticas de programação, porque dessa forma fica mais fácil de qualquer outro programador ler e entender o teu código, levando em consideração que a gente trabalha em equipes, não individualmente. Outra coisa importante, aqui no caso dos valores decimais com o double, a gente não coloca uma vírgula quando está declarando aqui a variável. A gente tem que colocar um ponto. É uma questão mais global mesmo, que em outros países não utiliza a vírgula, utiliza o ponto, enfim. Se eu quiser atribuir um número
a uma variável double, eu tenho que colocar ele com um ponto, não com uma vírgula. Agora, referente aqui ao console.writeLine, entre aspas, está escrito ali Hello World. Se a gente apertar no nosso teclado Ctrl F5, a gente vai abrir o console e aqui vai aparecer impresso na tela aquilo que está escrito entre aspas dentro do console.writeLine. Então, qualquer coisa que a gente escrever aqui entre aspas vai aparecer no console. Por exemplo, eu poderia escrever na tela isso aqui, e aí essa mensagem ia ser impressa no console. Esse console.writeLine, essa questão de fazer impressões na tela, vão ajudar bastante quando estiver estudando lógica de programação. É bem útil para fazer os exercícios. Na verdade, não tem nem como fazer os exercícios sem usar o console.writeLine. No próximo vídeo eu vou falar sobre operações básicas, como fazer elas aqui no C#. E aí eu vou mostrar uma forma de utilizar o console.writeLine que a gente consegue concatenar informações, fazer interpolação, enfim. É outra coisa que vai ser bem útil aí durante os estudos. Existe uma forma também de eu abrir o console, que nem aqui está aberto agora, no Ctrl F5, e eu escrever alguma coisa ali dentro. Por enquanto eu não vou conseguir, se eu tentar escrever aqui não vai adiantar nada, ele não vai reconhecer essa entrada. Para a gente conseguir reconhecer isso, precisa utilizar esse comando aqui, console.readline. Para quem está prestando atenção aí no vídeo, vai ver que tanto o writeline quanto o readline tem o console antes deles. Tá? Console.writeline ou console.readline. Coincidência? Acho que não! E realmente, não é uma coincidência. No vídeo passado, eu falei sobre as sessões, né? Que eu até usei o exemplo da biblioteca. E a gente estava usando o System. E o console, ele faz parte do namespace System. É por isso que os dois têm o mesmo comando ali na frente. Mas diferente do console.writeline, em que a gente escrevia algo dentro dos parênteses, escrevia algo entre aspas, com o console.readline é um pouco diferente. A gente vai colocar desse jeito aqui, na string. Aí vai ficar string, sequência de caracteres, igual a console.readline, abre fecha parênteses e ponto e vírgula. Nunca pode esquecer do ponto e vírgula, porque senão não vai compilar o programa. Compilar é isso de a gente apertar o Ctrl F5. O único problema aqui do console.readline é que ele só consegue reconhecer a entrada de string. Se tentar colocar aqui no int, por exemplo, pode ver que ele dá um erro aqui. Ele nem vai deixar eu compilar o programa. Existe ali uma gambiarra que a gente consegue contornar isso, que é o .parse. Vou mostrar aqui como é que faz. A gente vai colocar aqui, por exemplo, no int números inteiros igual a int.parse, e aqui entre parênteses a gente coloca o console.readline. Isso vai ser igual para todas as outras variáveis que não sejam uma string. É só mudar ali de int.parse para double.parse, ou então para char.parse, enfim, qualquer outro valor que não seja uma string, é só colocar ali na frente .parse, abre parênteses, console.readline, fecha parênteses. Para quem quiser praticar um pouco, para fixar tudo isso na cabeça, pode usar esse exercício aqui. Vai imprimir exatamente isso na tela. Nome, 2 pontos, e aí vai pedir para fazer a entrada, coloca ali o nome, aí depois vai imprimir na tela idade, 2 pontos, e aí vai ter uma parte para fazer a entrada da idade, e depois vai imprimir na tela qual o meu objetivo na programação. E aí embaixo vai colocar ali a entrada, escreve ali o teu objetivo, o que tu espera, o que tu achou da programação, enfim. Ou não também, escreve qualquer coisa. Eu sei que isso pode parecer um exercício meio bobo, mas é bem importante. Tu não vai aprender se só ficar vendo o vídeo e não exercitar aquilo que tu tá vendo. Então pega todas as variáveis que eu mostrei aqui, imprime elas na tela, faz entrada de dados, faz inúmeras variações, usa a criatividade e estuda, coloca em prática. É praticando que tu vai aprender. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma na sua vida. Muito obrigado por ter assistido e até mais.